O Sol nasce lentamente sobre o Oriente Médio. Entre desertos antigos, montanhas silenciosas e cidades milenares, encontra-se uma das regiões mais antigas da história humana, a Síria. Durante milhares de anos, esta terra esteve no centro das rotas comerciais, das guerras imperiais e das transformações religiosas que moldaram a história da humanidade. Mas poucos lugares possuem uma história tão profundamente ligada ao cristianismo quanto esta região. Aqui surgiram algumas das primeiras comunidades cristãs. Aqui missionários partiram para anunciar o Evangelho ao mundo. E aqui a igreja enfrentou perseguições, guerras e impérios, mas nunca desapareceu. Muito antes de Roma ou da Grécia se tornarem grandes potências, cidades floresciam nesta região. Por volta de 3.000 anos antes de Cristo, centros urbanos como Ebla e Mari já possuíam sistemas administrativos complexos, comércio internacional e intensa atividade cultural. Essas cidades estavam localizadas no chamado Crescente Fértil, uma faixa de terra extremamente produtiva que ligava o Egito à Mesopotâmia. Diversos povos semitas habitaram essa região, amorreus, cananeus e arameus. Foi aqui que viveram os parentes de Abraão. Em Gênesis 24, Abraão designa seu servo para viajar até a cidade onde morava seu irmão, Naor, para buscar entre suas descendentes uma esposa para Isaque. O texto português de João Ferreira de Almeida traduz o nome da cidade como Mesopotâmia em Gênesis 24:10. Porém, o texto hebraico traz o nome da cidade como Haram, uma antiga e muito famosa cidade da Síria, que levou o nome de um dos irmãos de Abraão, conforme Gênesis 11:26, levantando a nós uma suspeita de que a cidade de Haram, onde habitava Naor, foi fundada por Terá, pai de Abraão. A Síria, portanto, já estava presente nos primórdios da história bíblica, mas, em breve, essa terra seria dominada por grandes impérios. No século VIII a.C., um império militar dominou o Oriente Próximo, a Assíria. Seus governantes eram conhecidos por campanhas militares implacáveis e estratégias de conquista altamente organizadas. Entre os imperadores mais poderosos estavam Tiglat-Pileser III, Salmaneser V, Sargão II e Senaqueribe. A Síria foi conquistada e incorporada ao império. A Bíblia registrou esse momento em 2 Reis 16:9, quando Tiglat-Pileser invadiu e tomou a cidade de Damasco, capital da Síria. Décadas depois, Senaqueribe marcharia contra Jerusalém durante o reinado de Ezequias. Por quase 2 séculos, a Síria permaneceu sob o domínio assírio, mas o poder da Síria não duraria para sempre. Em 612 a.C., a poderosa cidade de Nínive caiu. O domínio do Oriente Próximo passou então para um novo império, a Babilônia. Seu governante mais famoso foi Nabucodonosor II, que reinou entre 605 e 562 a.C. Sob seu governo, toda a região da Síria tornou-se parte do Império Babilônico. Esse período aparece amplamente nas Escrituras. Foi Nabucodonosor que conquistou Jerusalém e levou o povo judeu ao exílio. Os acontecimentos são descritos nos livros de Jeremias, 2 Reis e Daniel. Depois da Babilônia, a Síria passaria ao domínio persa, depois grego e finalmente romano. Foi sob o domínio de Roma que algo extraordinário aconteceria. No primeiro século da era cristã, uma cidade se tornaria central para a história da Igreja, Antioquia da Síria. Fundada por um dos generais de Alexandre o Grande, Antioquia tornou-se uma das maiores cidades do mundo romano. Ali conviviam povos de muitas culturas e religiões. Foi nesse ambiente que surgiu uma das primeiras igrejas cristãs. O livro de Atos dos Apóstolos registra que foi em Antioquia
que os seguidores de Jesus receberam pela primeira vez o nome de cristãos. Mas Antioquia não era apenas uma igreja local, era um centro missionário. Em Atos capítulo 13, a liderança da igreja incluía Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo, o apóstolo Paulo. Enquanto oravam e jejuavam, o Espírito Santo disse: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim começou a primeira grande expansão missionária da história cristã. No século VII, um novo poder emergia na Península Arábica, o Islã. Em 636 d.C., as forças muçulmanas derrotaram o Império Bizantino na Batalha de Yarmouk. Pouco depois, toda a Síria foi conquistada. Damasco tornou-se a capital do poderoso califado omíada. Os cristãos não desapareceram, mas passaram a viver como minorias sob domínio islâmico. Mesmo assim, a igreja sobreviveu. Comunidades cristãs preservaram a fé por séculos em meio a profundas transformações políticas e culturais. Em 1516, a Síria foi incorporada ao Império Turco-Otomano. Durante quase 4 séculos, a região permaneceu sob domínio turco. Apesar das limitações impostas às minorias religiosas, comunidades cristãs continuaram existindo. No século XIX, missionários protestantes e evangélicos começaram a chegar na região. Eles fundaram escolas, hospitais e centros de tradução bíblica. Mais uma vez, a Síria voltava a se tornar campo de missões. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano entrou em colapso. A Síria tornou-se um mandato francês até conquistar a independência em 1946. Décadas depois, o país seria governado pela família Assad, período no qual a igreja cristã gozava de certa liberdade para sua atuação na nação. Existiam grupos cristãos ortodoxos e católicos bem estabelecidos após séculos de missões, e pequenos grupos cristãos protestantes e evangélicos convivendo sob o leque de segurança dos Assad. O governo dos Assad, entretanto, configurava-se numa ditadura brutal que perseguia cruelmente os opositores políticos, gerando grande insatisfação de grupos políticos não cristãos, principalmente ligados à Al-Qaeda e Estado Islâmico. Com o estouro da Primavera Árabe em 2011, uma guerra civil devastadora começou. Diversos grupos islâmicos, tanto moderados como extremistas, se levantaram contra o governo, dando início a uma sangrenta guerra civil. Muitas igrejas foram destruídas, milhares de cristãos foram obrigados a deixar seus lares e cidades e fugir para outros países. A presença cristã na Síria diminuiu drasticamente. A guerra civil perdurou até 2024, com a queda do regime Assad, trazendo um número assustador de mais de 500 mil mortos. Porém, quem achava que a queda do governo Assad melhoraria a situação dos cristãos enganou-se profundamente. Desde a queda de Assad, em dezembro de 2024, a Síria passou a ser governada pelo grupo islâmico Hayat Tahrir al-Sham, cuja origem está ligada à Al-Qaeda. Apesar de sua origem ligada à Al-Qaeda, Abu Mohammed al-Golani autodeclarou-se um presidente moderado, com interesses em abertura e parceria com os países cristãos ocidentais. Apesar desta capa moderada de Golani, e apesar de ter divulgado que está dialogando com comunidades cristãs tradicionais, vários incidentes persecutórios contra cristãos têm acontecido. A queda de Assad gerou uma instabilidade política sem precedentes na Síria, gerando confrontos violentos entre grupos que querem a hegemonia no país, afetando a vida de minorias religiosas, tais como cristãos drusos e alauítas. A realidade é que os cristãos sírios têm vivido no meio do fogo cruzado dos grupos islâmicos que ainda lutam entre si pelo poder. Atentados terroristas contra igrejas cristãs têm acontecido,
tais como o que ocorreu em junho de 2025 contra uma igreja ortodoxa em Damasco, deixando dezenas de mortos. O atentado foi reivindicado pelo Estado Islâmico. O atual ódio contra os cristãos na Síria cresceu sem medida depois da queda de Assad, pois são constantemente taxados como antigos apoiadores do regime Assad. A Síria continua enfrentando desafios profundos. Mudanças políticas, conflitos armados e incertezas ainda marcam a vida de milhões de pessoas. Mesmo assim, a fé cristã permanece. Pequenas comunidades continuam reunindo-se em igrejas antigas. Pastores continuam pregando. Famílias continuam orando. Quase 2000 anos depois da Igreja Missionária de Antioquia, o testemunho cristão ainda vive nesta terra, mesmo que os cristãos apresentem apenas 1,18% da população total. A história da Síria é uma história de impérios e guerras, mas também é uma história de fé. Foi aqui que os cristãos receberam seu nome. Foi daqui que missionários partiram para transformar o mundo. E mesmo em meio às sombras da história, a esperança permanece. A mesma mensagem que partiu de Antioquia ainda ecoa. A mensagem da salvação pela fé em Cristo. A mensagem de perseverança e de fé que resiste ao tempo, ao subjugo e à guerra. Ore. Ore para que os cristãos encontrem paz e segurança em meio à incerteza após a queda do regime Assad. Peça a Deus que toque o coração daqueles que atacam os cristãos na Síria, para que abandonem a violência e encontrem paz e arrependimento em Cristo. Interceda para que os cristãos de origem muçulmana encontrem amor e comunhão na família da fé, quando são rejeitados por seus familiares.